Olá pessoal, continuando mais uma aula do curso de macroeconomia para Day Trade e vamos continuar falando de PIB. Vamos falar agora da composição do PIB. Nós já falamos que o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos num país em um determinado período de tempo, contabilizado a preços de mercado. Falamos do PIB nominal, aquele que considera apenas os preços de mercado, mas não leva em consideração os efeitos inflacionários dos preços, e do PIB real, aquele que realmente verifica se ocorreu aumento do produto da produção da economia, pois desconta a inflação. Agora, falaremos da composição do PIB. E aí, primeiro, vamos falar da identidade macroeconômica fundamental. E o que essa identidade fala? Não é uma igualdade, e aqui é mero formalismo, não vai mudar nada, mas uma identidade diz que duas coisas são similares, mas não necessariamente iguais, tá? Isso na matemática. Então, o produto vai ser idêntico à renda igual à despesa, tá? Pode falar igual, não vai mudar nada. E essa relação decorre, né, do fato de não existir uma compra sem venda, né? Ou produção que não gere despesa e gere renda simultaneamente. Como é que eu posso explicar isso? Ou seja, se eu vendo um produto, se eu vendo uma maçã, eu tive um custo, uma despesa para a produção daquela maçã. Essa produção remunerou alguém. E essa remuneração vira renda para outra pessoa. Exemplo, eu tenho um funcionário. Eu tenho uma despesa para pagar o salário daquele funcionário. Só que o salário daquele funcionário é uma renda para ele. Então é por isso que nós verificamos que produção vai ser igual a renda, que vai ser igual a despesa. Porque no fluxo, né, circular da economia, os valores monetários vão ser iguais. Tá bom? Então, temos aqui como produto a soma dos valores agregados das etapas produtivas. Tá? E aqui falamos o que é renda, renda agregada, né? Lembrar que na economia a gente fala em agregados, na macroeconomia estamos nos referindo a agregados. Então, renda vai ser a soma de todos os salários, mais os lucros, mais os juros. E esses juros aqui são as remunerações que a pessoa obtém por emprestar dinheiro. Por exemplo, se você recebe juros de aplicação em renda fixa, essa conta entra aqui. E para as empresas também, quando elas emprestam dinheiro, os juros que elas recebem entram aqui. E os aluguéis, tá? Então, essa aqui representa toda a renda agregada de uma economia. Tá? E nós vamos ter também que que o PIB vai poder ser mensurado tanto pela renda como pela despesa, porque a gente já verificou aqui, né, que produto é igual a renda, que é igual a despesa. Então, você pode contabilizar o PIB tanto pela soma das rendas como pela soma das despesas. Tá? Então, o PIB poderá ser igual a salários, mais lucros, mais juros, mais aluguéis. E, no caso da ótica das despesas, verificaremos que o PIB pode ser igual ao consumo das famílias, investimento, a soma dos consumos das famílias, mais investimento, mais os gastos do governo, mais exportações líquidas. O que são as exportações líquidas? Que são as exportações menos as importações, e que isso aqui é a balança comercial, tá bom? O saldo da balança comercial, desculpe. E nós vamos verificar, por exemplo, por que é importante saber essa composição? Porque a depender do momento econômico, nós vamos verificar. Está havendo aumento de salário? Tá? A gente vai verificar. Por exemplo, quando sai dados de payroll, né? E você verifica lá que aumentou o ganho médio por hora, ou seja, está aumentando o salário. Então, pode ter um acréscimo no PIB, e se tem um acréscimo no PIB, a economia está produzindo mais. E isso é saudável para a economia,
E no caso vai ter um desempenho muitas vezes positivo na bolsa e positivo na moeda local, tá? Local. Então, vamos dar um exemplo. Se o nosso PIB brasileiro está positivo, nosso real vai se apreciar, logo o dólar cai, a taxa de câmbio cai. Tá? Grosso modo é isso. Obviamente, teremos situações onde, principalmente olhando para fora, olhando para os Estados Unidos, uma queda de PIB pode ser boa para a bolsa, tá? Porque aí eles vão manter os juros baixos para continuar tentando aquecer a economia. Mas isso aí é assunto para aula de política monetária, tá bom? E para aula de modelo Keynes, ISLM para economias abertas, quando a gente vai ver lá balanço de pagamentos e fala desse assunto. Então, por hora, saber que o aumento de salário pode representar aumento de PIB, né? Por exemplo, se as empresas estão dando lucros, é importante estar atento ao lucro das empresas. Se as grandes empresas estão dando lucros, muitas vezes as pequenas podem estar dando também. Obviamente que depende da situação, né? Principalmente se na situação atual que nós estamos no Brasil, isso não é muito verdade. Os juros, a remuneração dos juros e aluguéis. Então, estar atento às variações dessas variáveis por meio dos dados econômicos é bem importante, tá bom? E também estar atento, como isso é uma relação de igualdade, temos que estar atento também ao quê? Ao consumo das famílias. Ou seja, dados de varejo, confiança do consumidor, isso tudo vai estar influenciando no consumo das famílias, tá bom? Dados da balança de serviços e tudo mais. Investimento, e aqui nós temos que falar um pouco que investimento não é o conceito que nós muitas vezes temos, que é investir em ações, investir em renda fixa. Para a macroeconomia, isso não é investimento. A aplicação financeira não é investimento para a macroeconomia. O que é investimento para a macroeconomia? Investimento em bens de capital. Tá? Investimento em maquinário, investimento em novas instalações, em novos prédios. Isso é investimento, é aquilo que vai para a economia real. E eu não vou me debruçar sobre o aspecto algébrico aqui, porque esse é um curso que não visa ser muito avançado, mas a gente vai verificar que o investimento ele é função da taxa de juros. Então, ou seja, e é uma relação inversa, tá? É uma curva decrescente. O que isso quer dizer? Que quanto menor os juros, maior o investimento. E quanto maior os juros, menor o investimento. Por quê? Porque o custo de oportunidade, quando o juros está maior, ele fica inviável, né? Quer dizer, se uma taxa de juros, vou dar um exemplo aqui, a taxa de juros Selic está 5%. Eu tenho, sei lá, 1 milhão de reais para investir. E eu vou analisar, por exemplo, abrir uma nova empresa. E essa empresa vai me retornar 6% ao ano. Ora, o investimento nessa empresa está sendo mais rentável, está sendo 1% mais rentável que o investimento na taxa de juros básica, que está 5%. Logo, fica um pouco mais viável, apesar dessa diferença estar pequena, e aí se a gente está considerando juro nominal, né, ainda, porque se a gente for considerar o juro real, vai ter que descontar a inflação, né, que juro real é juro nominal menos inflação. Mas a grosso modo assim, está mais vantajoso começar uma nova empresa. Porém, se o juro for para 6, tanto faz. Se o juro for para 6,25, fica mais vantajoso investir em renda fixa, né, em títulos, porque está rendendo mais e é dinheiro, entre aspas, quase que seguro, e dificilmente o governo dá calote. Então, o investimento na economia ele é baseado exatamente em função da taxa de juros. Se esse investimento vai ser mais rentável que a taxa básica de juros, tá bom? Grosso modo é isso. Depois eu posso fazer uma aula mais técnica, mostrando do ponto de vista algébrico a prova disso. Mas por hora é saber. Quanto menor a taxa de juros, maior o investimento, e quanto maior a taxa de juros, menor o investimento. Temos então também os gastos do governo, que são extremamente relevantes, tá?
Porque o governo ele gasta demais. E logo quando ele gasta, quando ele adquire um bem, um serviço, ele está injetando dinheiro na economia. Então ele compra de empresas, ele remunera os servidores públicos. Tudo isso vai para o PIB. Obviamente que lá no ponto das finanças públicas, a gente vai verificar que esses gastos do governo tem que ter um controle, um equilíbrio, porque senão eles vão extrapolar os limites da dívida, enfim. Mas é aula para outro capítulo, tá bom? Assunto para outro capítulo. Mas o gasto do governo a gente tem que avaliar. Em determinados momentos eles ajudam sim a crescer o PIB. Em determinados momentos eles são, de certo modo, prejudiciais para a economia, porque eles vão aumentar muitas vezes o endividamento. Tá? Quanto mais o governo gasta, mais ele tem que se endividar. Enfim, numa aula futura eu abordo. Mas em política fiscal eu irei abordar esses assuntos, tá bom? E as exportações líquidas, né? O saldo da balança comercial. Quer dizer, que significa o quê? Que significa o gasto do estrangeiro aqui dentro do Brasil, tá bom? Que é a poupança externa nos financiando. Ou seja, quanto mais eu exporto, quanto mais favorável está minha balança comercial, mais dinheiro fica no país e seja mais eu aumento o meu produto, tá bom? Basicamente, então, está atento. Então, quando a gente fala de PIB, principalmente para o trader, né? Primeiramente é falar, você não vai calcular o PIB. O máximo que você vai olhar é se ele variou positivamente, negativamente ou neutro. Como o mercado vai reagir? Depende. Em geral, como eu falei, a primeira correlação é o quê? Se o PIB vem bom, a economia vai bem e automaticamente a gente tem, por exemplo, aqui uma possível queda do dólar, apreciação do real e talvez alta da bolsa, mas possível, porque nós temos que analisar os outros fatores, tá? Principalmente avaliar o que fez o PIB crescer. Foi o consumo? Foi o investimento? Foi gasto do governo? Aí se foi gasto do governo, será que tá bom? Se foi, por exemplo, salário, tem que ver o que está movimentando o PIB. Mas, no geral, nós vamos estar mais atentos ao PIB dos Estados Unidos, porque é o PIB dos Estados Unidos que define, faz muito mais preço no mercado do que o PIB local, mas o PIB local também é bem importante. Mas mais que o PIB, a gente tem que estar olhando aos dados que influenciam salários, lucros, juros, aluguéis, consumo das famílias, investimento, gasto do governo, exportações, menos exportações, saldo da balança comercial. Olhar para esses componentes e ver se eles estão variando positivamente ou negativamente, porque se isso acontecer, eles estão diretamente influenciando no PIB. Tá? Lembrar que o consumo, e aqui eu vou falar um pouquinho mais, eu não vou novamente entrar no aspecto algébrico, porque não é foco do curso, futuramente, numa aula mais avançada, eu poderia falar que o consumo das famílias, né, no caso, ele é a função da renda disponível, isso é bem intuitivo, quer dizer, que o seu salário, menos os tributos que você paga, mais as transferências governamentais. E, a título de informação, transferência governamental é, por exemplo, o Bolsa Família. Tá? Então, por exemplo, quem recebe um Bolsa Família, a renda dela vai ser o seu salário, menos o tributo que ela paga, mais o dinheiro que ela recebe de volta do governo, porque a transferência é basicamente uma renúncia de arrecadação por parte do governo, tá bom? O investimento, como funciona a taxa de juros, já comentamos, né, uma relação inversamente proporcional entre juros e investimento, de quanto maior os juros, menor o investimento e vice-versa. Já comentei também, só reforçando que para a economia investimento não é aplicação financeira, tá bom? E os gastos do governo, que são determinados pela política fiscal, como eu já falei, se o governo ele é mais gastador ou menos gastador, e isso vai depender muito do cunho ideológico do governo, se esse governo é um governo que adota austeridade fiscal,
para manter a saúde das contas públicas, ou se ele é um governo que é populista e quer gastar para conseguir votos e manter no poder. E os desdobramentos disso realmente são bem nebulosos na maioria das vezes, né? Então, por hoje é só. Nós vimos aqui a questão, já falei disso aqui, das transferências. Só para lembrar que a diferença de um gasto e de uma transferência. Uma transferência governamental, ela não tem contrapartida. O governo dá o Bolsa Família e você não dá nada para ele, tá? Por exemplo. Já um gasto tem. Um gasto, ele representa a aquisição de um bem ou serviço. Um exemplo é pagamento de servidor público. Pagamento de servidor público é um gasto, porque o servidor público presta um serviço para o Estado, tá bom? E as exportações líquidas, tá? Que é a saldo da balança comercial, ele vai depender da taxa de câmbio, obviamente, da taxa de câmbio real, tá? A gente vai falar lá na taxa de câmbio, sobre taxa de câmbio real, nas aulas de taxa de câmbio, da política comercial e da demanda, da oferta e demanda pelos produtos, mas no caso das exportações vão depender muito mais da demanda global para o produto ofertado pelo país. Exemplo, o Brasil é um grande, talvez o maior exportador de soja do mundo, competindo com os Estados Unidos. E quanto maior a demanda por soja no mundo, mais a gente vai exportar. Quanto maior a demanda por minério de ferro, mais a gente vai exportar. Se a demanda cair, a gente exporta menos e a nossa balança comercial fica desfavorável, tá bom? Então por hoje é só. Próxima aula vamos falar de política monetária. Peço que se inscrevam no canal, comente dando sugestões de temas, ou se tem alguma dúvida sobre a aula, pode comentar que eu respondo também. E dê o like, peço essa gentileza e muito obrigado pela audiência.